Está começando agora o Mulungu Livecast, a série de trocas de ideias do Mulungu Cultural. Salve, salve família! Está começando mais um Mulungu Livecast, a série de trocas de ideias do Mulungu Cultural, que é um grupo de difusão artístico-cultural que tem desenvolvido suas atividades neste ano e realizará também ainda em 2024, graças à Lei de Cultura, a Lei de Fomento à Cultura das Periferias da Secretaria Municipal de São Paulo, certo? Você que não conhece ainda o nosso trabalho, está vendo pela primeira vez, não deixe de curtir aqui, seguir o canal, nos acompanhar por todas as plataformas aí digitais, certo? Bom, hoje eu tô aqui com duas pessoas muito especiais, certo? Que é a Jazara Oná e o Pedrinho também, que faz parte do Mulungu Cultural. Eles vão se apresentar logo mais. Mas antes, falar do nosso tema, né? Para quem não sabe também, antes que eu me esqueça, o Mulungu Cultural, como eu disse, né? Ele é essa série de trocas de ideias. A gente sempre tenta trazer temas que a gente acha relevante para o nosso território e para a sociedade como um todo, né? Então, são temas nas instâncias política, social, enfim, artística e cultural também, que é o nosso cerne principal, certo? E hoje o nosso tema é sobre meio ambiente e questões climáticas, por isso a nossa querida convidada aqui. E é isso. Hoje eu vou deixar aqui agora o Pedrinho se apresentar, porque é novidade também esse formato. A gente trouxe mais uma pessoa, porque eu já falo pra caralho, como vocês podem ver. Foi mal palavrão, pessoal, mas é assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Aí. E é isso. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos ao Mulungu Livecast. Salve, galera. Aqui é o Pedro, sou coordenador de responsabilidade e impacto social aqui do Mulungu. Tenho 29 anos, sou pai do Akin. Oi, filho, beijo. É isso. E aí, vamos começar, então, já com a apresentação da nossa convidada, para vocês saberem um pouquinho mais sobre ela. Fica à vontade, Jazara. Olá, pessoas. Eu sou a Jazara, tenho 19 anos. Bom, antes de me apresentar, falar quem eu sou hoje, o que eu faço hoje, eu gosto muito de apresentar também a minha história, sabe? Eu gosto muito de falar também de quem veio antes de mim, etc. Começando pela história da minha avó. A minha avó, ela veio do Maranhão há quase 35 anos atrás. Nossa. Veio com 15 crianças pra cá. Caraca! Inclusive, tem 9 tias, as 7 se chamam Maria. Olha que vida. Muito legal, da hora, mano. Sim, família e aí grande. Aqui, bem na periferia da Zona Oeste de São Paulo, num lugar chamado Pantanal, a minha avó e meu avô construíram uma casinha. Então, é uma comunidade que foi construída por moradores nordestinos mesmo, sabe? Que veio pra periferia. Minha avó comprou por R$11 esse terreno. Mentira! Que ano era isso? Você lembra? Não, calma aí. E você aí, ó, querendo saber, eu vou comprar meu apartamento na planta. Olha como era. Mas é uma luta, né? Ter vindo pra cá, não desmerecendo, mas pra ver como os tempos eram outros, né? Fiquei realmente surpresa. Então, quando eles vieram pra São Paulo, a minha mãe ainda era muito pequenininha, né? E, tipo assim, quando eles vieram, todos pararam de estudar, vieram pra trabalhar mesmo. Então, as minhas tias trabalham desde pequena, como doméstica, assim. Então, essa é uma realidade muito forte da minha família, que todas trabalharam desde muito pequenininhas, em casa de alguém, etc. E é a casa que minha mãe cresceu e que eu também cresci. Nasci lá no Pantanal, no Hospital Hermelino Matarazzo. Pode crer. Alô, Zona Leste. Zona Leste. Então, assim, adoro esse lugar. Quando eu nasci lá, o chão ainda era de terra. A comunidade ainda estava se levantando, tipo assim, cada vez mais moradores lá. Hoje em dia já passou de 40 mil moradores. Pra caralho, Pantanal também. Muita gente, muita gente. E aí eu lembro muito bem, assim, quando eu era pequenininha, tinha uns 7 anos de idade, ou menos, eles asfaltaram o chão, não asfaltaram, tipo assim, colocaram aqueles tijolinhos, sabe? Não sei qual que é o nome. Aqueles meio cinzinhas, tipo paralelepípedo. Isso, aqueles paralelepípedo. Pode crer. E aí começaram a asfaltar lá, e as ruas principais eles asfaltavam mesmo, cimento. Aí beleza, né? Aí depois disso começou a ter os problemas de enchente. Foi um problema muito comum, assim, na minha vida
vida até ano passado, assim. Ano passado eu ia buscar minha irmãzinha na escola com ela no joelho. Caraca, velho. Então, é uma realidade que eu enfrentei e muita gente da minha comunidade ainda enfrenta, sabe? E é por isso também que eu entrei muito nessa temática de questões socioambientais, quando eu entendi que isso era um problema socioambiental. Então, desde muito novinha, eu tive muita noção disso e foi aí que eu comecei a luta, claro. A luta em mim já está antes mesmo de eu nascer. Da minha avó, que veio do Maranhão, da minha mãe, que chegou aqui, começou a trabalhar. Ambas não tiveram acesso à educação formal, mas me colocaram na escola, sabe? Então, acho que a luta vem de muito antes e isso também é ativismo, lutar por si pela família. Então, eu até falo, já nasci ativista, entendeu? Eu brinco com isso, mas a gente não tem escolha. Né? Exatamente. No caso de ativista, mas eu escuto, às vezes, usava-se bastante antes o lance da militância. E eu falava, o pessoal foi, pô, isso não é escolha, cara. Ou a gente faz isso, ou a gente não sobrevive, né? Mas pode continuar, perdão. E o meu pai mesmo, até ele colocou o meu nome, assim, pensando numa mulher que ia crescer no meio à luta, sabe? Então, meu nome é muito diferente, mas é muito... Eu gosto muito do meu nome, sou suspeita. Mas é muito lindo mesmo. Então, meu nome é Jazara Johar Yoná. É um nome iorubá, africano. Então, Já vem de força superior, Deus, divindade. Zara vem de princesa, então fica a princesa santificada. Seu pai foi pra frente. Meu pai, ele caprichou. Johari é Joiahara, então dá até pra perceber Johari, Joiahara é parecido. Yoná é fogo. Então, ele já meio que assim, testemunhando o meu nome. Pô, mas tem gente que às vezes parece ter um nome meio que predestinado, mas tipo, mas não era pra ser mesmo. Assim, eu acredito muito nisso. Até penso muito nisso nas minhas tias, por exemplo. Como eu falei, são 7 Marias e todas elas sempre lutaram muito. Maria é um nome de muita força, né? Eu vejo como nome de muita luta, sabe? Que abre muitos caminhos também, né? Exatamente. Então, eu vou pra escola, sempre fui pra escola, né? Desde novinha, eu e minha prima, alguns primos meus também conseguiram entrar na escola, né, para estudar, ter acesso a essa educação formal, que as nossas mães e avó não tiveram. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu falei, não, quero uma qualidade de ensino melhor, sabe? Porque eu sempre estudei numa escola pública periférica. Mas eu queria mais acesso à educação, porque a gente não tinha muitos professores, toda aquela evasão escolar, etc., que infelizmente a gente tem na realidade da escola pública. Sim, ainda hoje. E aí eu fui buscar um ensino técnico. Então eu fazia escola pública de manhã, aí à tarde eu cuidava dos meus irmãos e à noite eu fazia o curso técnico. E era um curso técnico, assim, no centro da cidade de São Paulo. Então, pegava ônibus, trem, metrô, ônibus, trem. Passava a maior parte do dia no transporte, né, também. Além das outras... Sim. E essa questão da mobilidade também sempre foi uma questão muito alarmante pra mim. Porque, tipo, chovia, eu sabia que eu ia ter que sair 2 horas mais cedo do que eu costumava sair, sabe? E depois eu percebi que isso também era uma problemática ambiental e climática. E eu fui percebendo que toda a minha vida se relacionava com essa questão também, sabe? E toda a minha luta também se relacionava com essa questão. Então, não era uma coisa só de tipo, estudei sobre isso, acho importante. Era uma questão que se passava dentro da minha pele, sabe? Na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia. E aí eu buscava saber, curiosidade, ir atrás para entender o que era, como que resolvia. E aí teve uma vez... Eu já estava fazendo curso técnico. Esse técnico era em que, especificamente? Meio ambiente. Meio ambiente, aí já tava ali. Sim. Na verdade, acho que foi um pouquinho antes de eu entrar no técnico. Eu tinha uns 15 anos, eu acho. E parece que ela tem, né? Quantos você tem, Jazara? Fala pro pessoal quantos anos você tem. Só pra contextualizar o pessoal. Tenho 19 anos hoje, gente. Tenho 19 anos. Uma caminhada. 4 anos atrás, é um bom tempo, tá? Né? Mas com 19 também já tem uma caminhada muito relevante, né? Muito considerável. Verdade. E aí eu tinha esses 15 anos, eu ia fazer 15, na verdade, porque foi abril, eu faço aniversário em maio. Tinha 14. É Ares?
E aí, sou taurina. Taurina com ascendente O em Bruno é Leão. o nosso ali. Ah, Tá ali no... aí, pessoal da ó, produção salve, ali no audiovisual é voz do editor. Então, e aí a minha comunidade, ela passou, assim, por uma enchente absurda, por conta das chuvas de março, né, e tal. E aí, só que foi uma situação muito alarmante, porque na comunidade, na verdade, tinha um terreno abandonado. Certo. E aí, ali, estava recentemente ainda o pessoal construindo casinha lá, barraquinho de madeira, etc. Então, não tinha luz. Não tinha luz, não tinha saneamento básico, não tinha nada, né? Sim. E aquela parte do chão também era de terra ainda. E aí, o que aconteceu? Mês seguinte que aconteceu essa ocupação, veio a chuva. E aí alagou a comunidade, toda a galera perdeu casa, perdeu carro, perdeu tudo. Quem morava de aluguel não conseguiu mais ficar lá. Devastou mesmo, cara. Assim, Em que ano isso daí? 4 anos atrás, 4 anos atrás, 2020, 2019, por aí. Acho que Por aí. Antes da pandemia? Ou foi já? Quando então começou a pandemia, 2020. Nossa, e ainda tinha um agravante da pandemia ainda, esse campo do fica em casa e aí... Exatamente. Sim. E aí, Em casa isso sem aconteceu. casa, né? Tipo, como, né? Sim. Exatamente isso. E aí eu tava passando por lá, né? Fui buscar minha irmã e tal. E aí eu percebi a situação, minha amiga tava lá, fui conversar com a minha amiga, falei, amiga, como é que tá aqui as coisas? Aí ela falou a situação que tava, fiquei, tipo, super comovida, porque eu morava numa parte da comunidade que não subia tanta água. Só que aquela parte era mais baixa, então subia muita água. Bem, né? Sim. Subia muita água naquela parte. Aí eu conversei com ela e tal, peguei e falei, vamos falar com a líder da comunidade. A gente falou. Aí ela pegou e falou assim, Jazara, eu sei que você tá envolvida aí nesses movimentos e tal. Eu não era muito mobilizada, não era muito forte nesse movimento, sabe? Mas eu tava lá. Então eu peguei e falei, tá, então é hora de mobilizar alguma coisa aqui no meu território. Aí eu peguei, conversei com os movimentos, eles falaram assim, Jazara, manda e-mail para restaurante. Aí eu fui lá, fiz uma lista imensa assim, de e-mail, mandei um monte de e-mail para restaurante para arrecadar pelo menos cesta básica. Só que na minha cabeça é ajudar umas 10 famílias, assim, no máximo a da minha amiga e mais alguém. Sim. Só que a arrecadação foi tão grande que a gente conseguiu ajudar 166 Caraca, com 14 que vida. anos. 14 anos. Como ela vem, 14 tá? anos. Fazendo mais que o... nem falar nem nada. falar. Alô, Ricardo. Para aí. Brincadeira. Corta essa parte. Brincadeira. E aí foi ali que eu percebi que, tipo assim... realmente, essas pautas ambientais estão muito ligadas e interseccionadas com todas as outras questões que eu e a minha galera tá passando na periferia, entendeu? E eu peguei essa luta pra mim, assim, muito forte, sabe? Muito forte. E foi um momento que me deu até um estalinho, assim, tipo, realmente, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa se eu for lá mobilizar, pá. E aí, a partir daí, eu parei de me limitar tanto, enquanto uma menina periférica, enquanto me limitar dentro do meu território, falar, não, eu posso sim ir para um espaço político, eu posso sim ir para espaço de discussão, falar isso, eu posso sim para espaços de tomada de decisão, para fazer alguma coisa para minha comunidade, porque a gente está ali esquecido, ninguém está fazendo nada pela gente, só a gente fazendo pela gente, né? Precisa solucionar alguma coisa. E foi a partir daí que eu fui coreando ainda mais, buscando ainda mais, estudando ainda mais as questões climáticas, ambientais, entendendo ainda mais as interseccionalidades. E, enfim, tudo isso para dizer que a pauta climática, ela existe. E ela não é uma coisa distante. Ela não é uma coisa, tipo assim, que vai acontecer. Vai acontecer ainda com muita gente que não está sendo afetada ainda. Mas já tem gente que está sendo afetada há muito tempo. E vai só se agravar ainda mais, sabe? Então, eu sempre levo essa luta muito comigo. E você acha que talvez o fato dessa sua trajetória, ou esse convívio mais direto com essas situações, foi o que te levou para essas áreas de estudo, né? Você falou que você fez o técnico no meio ambiente, mas aí depois disso, né? De outras formações ou outras atuações suas, quais seriam elas? Ou você acha que foi isso que te influenciou ou só contribuiu para algo que você já desejava? Eu sempre trouxe como perspectiva que... Duas coisas, na verdade. Primeira que
tudo meio ambiente, né? Assim, todas as coisas. Tipo assim, quando eu era pequenininha, ia pra praia e ficava conversando com a água, essas coisas. Porque é uma coisa que eu cresci junto, sabe? Sim. Então, era uma coisa muito, muito de mim. A outra é uma que meu pai me ensinou. Ele sempre falou assim, ó, tem um valor que se chama Niaolim. Quem não sabe, pode aprender. Sim. Então, eu sempre busquei muito esse aprendizado, etc e tal. E por conta disso, eu escolhi fazer o técnico em meio ambiente, sabe? Buscar cada vez mais informação, mais educação, de qualidade, etc. Por conta disso, assim. E quando eu fui escolher a minha faculdade, eu também pensei na mesma coisa. Não vou querer ir para uma área mais técnica científica no assunto para entender de fato o assunto, sabe? Tem toda aquela experiência que a gente aprende na pele, passa na pele, mas também quero obter mais informações sobre isso, porque também tem muito disso também, né? Eu percebi que quando eu fui habitando esses espaços, muita da nossa experiência é invalidada. É invalidada. Tá todo mundo aqui, ó. Nossa, Sim. Só é validado a partir... Aí, por exemplo, tem um cara lá, tem uma experiência, tipo assim, técnica, aprendeu técnico sobre o assunto. Sim. Eu que passo todo dia na pele, a minha opinião é menos válida do que aquela pessoa que não passou, mas aprendeu lendo um livro. A ideia do conhecimento empírico e o conhecimento acadêmico, né? Exatamente. Então, quando eu fui buscar fazer as minhas formações, eu sempre busquei algo que agregasse na minha luta, na minha experiência de vida também, sabe? Que é uma coisa que eu vivo e eu quero continuar sendo ativista dentro da minha profissão, dentro da minha vida pessoal, dentro da sua comunidade, como você já tem feito. Sim, dentro da minha comunidade, etc. Então, hoje em dia eu faço geociências na Universidade de São Paulo. O que foi uma conquista muito grande para mim também, entrar na universidade. Minha mãe chorou, eu chorei, entrei na universidade, todo mundo chorou. É um evento canônico, né, da vida pobre. Realmente, que é difícil. Foram tantas barreiras, né? Principalmente quando a gente vê a trajetória das nossas famílias. Então, é um passo muito grande. Mas a história da universidade, assim, foi muito mais impactante, porque, assim, ano passado, eu fui para uma conferência internacional sobre clima. Foi a primeira vez que eu viajei de avião sozinha. 19 anos. Eu tinha 18. Só para contextualizar. Então, e aí eu lembro de falar assim, não, eu preciso nessa conferência para entender esses espaços internacionais, porque eu vou ocupar esse espaço, vou levar minha comunidade junto comigo para esse espaço, entendeu? Porque não tem. E realmente, quando eu cheguei lá, só o que tinha era homem branco rico, sabe? Eu falava, não, eu realmente esperava isso aqui. Só que assim, eu chorava todo dia, porque é um espaço muito, muito difícil, muito opressor, muito difícil. Violento ainda mais de outras formas, assim, né? Isso, muito, muito violento mesmo. Ainda mais que foi num país que tem é muito limitado também. Foi no Egito. No Egito. Então tem essa questão, não pode ser LGBT, não pode protestar na rua, ou seja, uma mulher ativista. Tem que viver no off, né? Uma mulher preta, ativista, brasileira, LGBT, no Egito. Ela pegou tudo, né? Tipo, menina. Tem tudo junto. Naquele espaço de conferência que não é feito para pessoas como você. Foi realmente, assim, muito difícil. Foi. Então, assim, quando eu voltei, já voltei, assim, arrasada, né, desse lugar. Porque foi um baque muito grande pra mim. E aí eu volto e no dia seguinte tem que fazer Enem. Eu literalmente dormi, acordei fazendo. Então eu já tava assim, nossa, eu não vou passar na universidade. E você com desculpa pra não fazer o Enem. A menina tava no Egito, voltou, fez a prova. Chega atrasado aí agora. Pega a sua visão, viu? Não, já vamos aqui a informação, conselho, é isso. Não, faça suas escolhas, faça o Enem, né? E aí, assim, eu fiz, assim, com muita vontade, porque também foi um dinheiro, assim, de doação do cursinho popular que eu fazia, sabe? Pode crer. Então, o cursinho popular foi algo que me ajudou bastante também. Acho que eu não estaria na universidade se não tivesse feito. Nossa, no papo. Então, e aí eu... Que parte eu tava? Aí eu voltei, dormi, acordei, fiz a prova.
Aí eu chorei muito. Nossa, gente. Fiquei, não vou passar. Aí, quando saiu o resultado, eu falei, eu vou olhar isso aqui. Só por desencar. Já saiu, né? Só vou dar uma olhada aqui. Aí, quando eu fui ver, eu olhei lá, segundo lugar. Fiquei... Olha aí! E sendo assim, não sim. tivesse ido perfeito, minha filha. Não precisa nem fazer a prova, já. Gabaritada. Da hora, parabéns. E aí foi um momento muito importante, assim, pra mim, pra minha família, porque eu tinha esse sonho, né, de entrar na universidade. Era um sonho muito importante pra mim. Inclusive, agora que eu passei buscando aí o próximo sonho. Mas, é isso aí. Mas, não pode enfim. parar. Foi muito importante pra mim. Eu curso esse curso de Geociências pra entender, claro, a parte técnica e tudo mais. Total. Mas eu curso muito pelo coração, assim, sabe? Assim, pela minha trajetória, por tudo que eu vivi, sabe? Esse entendimento. E pra continuar na luta de forma profissional também, que é importante, né? Isso é muito legal, ter a identificação com o curso que a gente faz, né? Eu também fiquei muito na dúvida quando eu ia escolher serviço social, então para pedagogia, eu acho que é isso, é um chamado mesmo. E eu me encontrei também. Muito bonita sua trajetória. Da hora demais. E pensando assim, essa questão da temática, né? Por exemplo, acho que hoje, mais do que nunca, tá tipo... Tá muito latente, eu acho, a discussão, porque as pessoas estão percebendo climaticamente mesmo, mas não é nem isso que eu queria falar. É que eu acho que às vezes a gente fica no raso do assunto e não é nem por falta de interesse, é porque a informação não chega mesmo. Até nas escolas e tal. Então, eu queria que, se você pudesse, dar uma contextualizada nisso, né? O que seria o meio ambiente, a questão, essas questões climáticas, do que a gente está falando, né? Então, se puder contextualizar para quem está assistindo a gente, do que se trata esse meio ambiente, já que tudo é o meio ambiente, né? Enfim. Sim. A crise climática, ela é uma crise que acontece por conta do aquecimento global, que hoje já não é mais aquecimento global, é a ebulição global. O que acontece? Por conta das indústrias, vou responsabilizar mesmo. Pode falar, fala mesmo. Põe na mesa. Por conta das grandes indústrias, grandes empresas, grandes fazendas de gado que emitem muito gases de efeito estufa, acontece essa questão do aquecimento, ebulição global. Inclusive, o Brasil ele emite até um diferente tipo de gás do resto do planeta. O resto do planeta emite mais carbono, tipo assim, aquela fumaça toda de queima de combustíveis fósseis, enquanto o Brasil emite mais metano, que é metano? Pum da vaca. Pum da vaca. Caraca, porque é muito gado, né? É muito gado, porque hoje no Brasil a gente tem mais cabeça de gado do que cabeça de gente, né? Nossa, mano. É assustador quando a gente para pra pensar, né? É assustador quando a gente para pra pensar. É mais cabeça. Comparativo. É mais cabeça de gado e quem não é gado também é gado. O bagulho é louco, tipo. Por isso que tá foda essa situação. Esse livecast vai cair. Vai cair, não denuncia, gente. É só a verdade. É gado demais, pô. Mais do que gado, só chifre. E aí, vários gados. Os caras não estão se aguentando ali. Mas é gado de chifre, é gado de gado, política. Esse que é. A pecuária aqui, o bagulho é louco no Brasil. Realmente não dá, velho. Alguém tem que fazer alguma coisa. Exatamente. Mas, perdão, mas você estava dizendo do gás que no Brasil a gente emite esse exatamente. outro, né? Isso causa a crise climática, que é o efeito desse aquecimento do nosso planeta, né? Do nosso planeta que está pegando fogo, está fervendo. E existem diferentes consequências desse aquecimento global. Desde essas que a gente está vendo no dia a dia, que eu já vou citar, a outras, assim, um pouquinho mais fora da nossa realidade. Mas, falando dessas consequências, eu acho importante ressaltar a questão do racismo ambiental. Esse ponto é interessante. Isso, e gera muita dúvida ainda, né? Do que se trata isso, né? Posso até introduzir o conceito. Assim, o racismo ambiental é um conceito que veio do ativista Benjamin Franklin, anos atrás, muito tempo atrás, porque lá na comunidade em que ele vivia, nos Estados Unidos, uma comunidade negra estava sendo afetada por resíduos tóxicos de uma indústria. E aí ele pegou e começou a pesquisar e entender. E aí ele viu que outras comunidades negras dos Estados Unidos também passavam por isso.
E aí a gente lembra, né? Indústria, resíduo tóxico, gases, crise climática, tudo a ver. Mas a gente não precisa ir lá nos Estados Unidos para conseguir entender essa questão de racismo ambiental. O racismo ambiental ele também está introduzido muito na nossa realidade. Desde deslizamento, enchente, invasão de terra indígena, a falta de demarcação também é questão de racismo ambiental. Toda essa questão de quem está sendo afetado pela chuva agora, pelo calor, quem vai continuar sendo mais afetado, sabe? Isso tudo é o racismo ambiental. Então, isso é um efeito da crise climática. Citando eventos de cotidiano, por exemplo, a insegurança alimentar também faz parte disso. Foi bom você ter falado isso, que eu estava no caminho, que a gente vem matutando, né? E eu estava fazendo essa comparação na minha cabeça, eu ia te perguntar depois mais pra frente, mas pode continuar só, porque eu fiquei pensando, porra, tá relacionado com tudo mesmo, né, meu? As áreas são correlatas, né? Se a gente pensar também que essa questão da crise climática vai afetar desde a agricultura familiar, e agriculturas grandes, sabe? A grande agro, né? Agropop tóxico. Agro é tudo, agro é tudo, vai, confia nessa daí. Então, a gente tem que também pensar para quem que vai o alimento, sabe? Alimento de qualidade, sabe? Quem está tendo acesso a essa alimentação de qualidade? Infelizmente, não somos nós. Exato. Né? Então, tudo isso está dentro dessa questão. Por exemplo, quando chove e sua comunidade tem enchente, aí você quer pegar um ônibus, não consegue, sabe? Parou o trem. Onde que para trem? Na periferia, cara. Tem aquele filme Parasita, né? Acho que ele tem um recorte que fala sobre isso, né? Então, o cara é um motorista, e aí a dona da empresa que ele trabalha, ele tá falando, nossa, essa chuva foi muito boa, limpou o ar e tal. E aí mostra o corte que ele tá no dia anterior na enchente, com a casa toda lascada lá. Uma coisa que eu passava, por exemplo, Wi-Fi. Chovia, eu ficava sem internet, não conseguia estudar. Sem luz, né? Em Diadema a gente ficava passou sem luz, não conseguia nem lavar a roupa, a gente conseguia lavar a roupa porque estava sem luz. Mas quem é que está passando por isso? A gente, né? Infelizmente, porque a gente está mais vulnerável a essas questões. Pode crer. Sabe? Então, é por isso que a gente precisa muito democratizar o acesso a essas informações. O que é o racismo ambiental? O que é isso? O que é aquilo? Porque as pessoas sabem o que é isso. Todo mundo sabe. Todo mundo que passa por isso sabe o que é isso. Só que não dá nome aos bois, entende? Por exemplo, essa falta de educação ambiental nas escolas, talvez, sabe? Também a democratização do acesso a essa informação de todos os outros meios. Saber como reivindicar também, porque se a gente não sabe a quem culpabilizar ou quem é responsável, a gente fica achando que é porque eu não reciclo, assim, de uma forma bem geral, bem generalista, na verdade. Falando, é porque eu não reciclo meu lixo, ou porque eu tomei um banho de 7 minutos que o país está... E, porra, e uma grande marca de refrigerante aí usando com acordão com a Sabesp. Aí tá de brincadeira, né? E esse também, né? E esse é um grande problema, porque acaba quem você vai cobrar, acaba culpabilizando quem está menos colaborando com essa crise. Exato. Entendeu? E é pior que é isso que eles querem, né? Culpabilizar o indivíduo. Inclusive, tem até uma forma de ação conservadora que a gente fala, ativismo ambiental conservador, que é aquela pessoa que fala... Aquele pessoal usando colete. Vai cair, mano. Consumo consciente, sabe? Não use canudo, etc. Use esse tênis de R$700. Mas é fabricado de pneu, então... Exatamente. Tipo, não coma carne, sabe? Não, eu entendo a importância dessa relação do consumo consciente. Você pode parar de comer carne, você pode... comprar esse canudo, comprar essa escova de dente de bambu, comprar essa coisa aqui pra diminuir... Casa aí, botar o seu teto solar aí nessa quebrada. Ok, mas a gente precisa realmente ir na raiz do problema, né? Esse que é o capital... E dar nome aos bois, já que a gente falou tanto de boi, dá nome aos bois. A gente precisa culpabilizar os principais responsáveis, que são aquelas grandes indústrias que estão poluindo o oceano, que estão poluindo, que estão gerando gases. A grande agro, por exemplo, tem alguma forma da gente resolver? Que forma que a gente pode fazer para resolver essa
para trazer essa solução, sabe? Então, são grandes problemas que a gente não pode culpabilizar o indivíduo. Isso traz eco-ansiedade, inclusive. Eco-ansiedade, vocês já ouviram falar? Nossa, não. Eu não sabia, mas quando eu ouvi aquele papo de um prazo aí de 5 anos, não sei se... Nossa, não é toda hora eu falo disso, porque participei de uma mostra de cinema lá, Ecofalante e tal, aí eu tive que assistir, ia mediar, aí eu tive que assistir vários filmes, né, família? O Pedro, a gente convive bastante, né, pra quem não sabe, porque além de a gente trabalhar junto, ele é meu compadre e tal. E aí eu falando, mano, você tem que ver esse filme que o bagulho tá louco, o planeta tá acabando, a gente só tem 5 anos, e aí, tipo, não, lógico, eu não tô, como eu posso dizer, não sabia desse conceito de eco-ansiedade, não estou reduzindo ele nem desestimando, mas é uma coisa que ficou muito latente na minha cabeça. E eu pressuponho que tenha relação com isso, né? Talvez o quanto esses problemas ou a ciência deles, ou enfim, talvez os impactos dele gerem ansiedade em nós. Não sei se tem a ver com isso, mas... Tem total relação. Você usou um exemplo muito bom. Eu estudei comigo. Assim, e essa ansiedade pode ser aplicada em diferentes, tipo assim, realidades também, sabe? Desde, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu, da comunidade, se sentir, tipo assim, nossa, não consigo fazer nada pra mudar isso daqui. Tipo, se sentir uma impotência, né? Exatamente. Isso é um tipo de ansiedade. Outro tipo é você, tipo, só ver o problema, se sentir muito mal e falar, realmente, não vou fazer nada porque eu não... já acabou. Tá de mãos atadas. E quando a gente fala um pouco sobre isso... E tem da pessoa mais velha também. Tipo assim, nossa geração passada fez tudo isso, não fez nada pra resolver. E aí gera ansiedade naquela pessoa mais velha. E esse foi um ponto que eu peguei muito por causa do meu filho, né? Eu tenho um filho de 1 ano, e aí a gente tava falando sobre a ansiedade, né? Sobre esse... E aí 5 anos, quando normalmente a gente fala, parece que são coisas num futuro muito distante. Eu falo, mano, a próxima geração é a geração do meu filho. Então, não sabia desse termo, mas faz total sentido. Tá, ansioso. Já tô diagnosticado aqui, ó. Aí, ó. Melhorar essa situação. Vou parar. Mas isso é uma coisa que eu reparo muito quando eu vou fazer projeto em escola, sabia? Talvez eu vou, tipo, dar uma palestra. Escola, tipo, mais que faixa etária, assim, só pra gente ter uma noção. Eu sempre vou em escola pública, periférica. Da hora. Mas é o lugar que eu dou preferência, assim. Tipo, a galera de adolescente ou mais crítico. Ensino médio, legal. Fundamental 2. É mais novinho. Mais críticozinha também. Então. Então, eu sempre, tipo, primeiro eu trago o problema. Sim. Aí a pessoa vai, tipo, entender, nossa... está acontecendo no mundo. Aí depois eu trago, tipo assim, uma coisa bem próxima, tipo, aconteceu isso aqui em São Paulo, do lado de vocês. Eles falam, nossa, aqui do nosso lado. Já vai... Aí, só que aí a gente não pode trazer um monte de problema, né? A pessoa vai ficar ansiosa. Aí o que faz? A gente traz as soluções. Tipo, o que a gente pode fazer? Esperançosa. Tipo, o que estão fazendo sobre isso? Eles vão avançar ou não? Pressionar a política. Pressionar, tipo, a indústria. Consumo consciente também é legal. Tipo, espalhar informação, etc. E aí a gente vai trazendo as soluções, assim, as possibilidades, sabe? Essa é uma forma da gente apontar o que está acontecendo, informar o problema, trazer conceitos, vocabulários, a pessoa entender e depois trazer um pouquinho de solução também, sabe? De conscientização das próximas gerações, já tem visto isso. Mas esse negócio dos 5 anos é que eu fiquei apegada mesmo. Mas vocês viram essa parada que tem tipo um relógio lá, eu tenho regressiva, foto. Tipo, você podia explicar o que é um pouco dessa parada? Ou tipo, é uma previsão que o mundo vai colapsar? O que quer dizer esse prazo, né? Eu tenho uma foto com esse relógio de quando faltava 7 anos. E eu acho muito engraçado, sabe? Porque eu tenho uma de 7, 6 e eu não tenho quase 5, porque me dá um desespero quando eu olho pra esse relógio. Então, tá passando mesmo, tá chegando. Tipo, meu Deus, eu vou estar viva quando isso acontecer, sabe? E o que é que espera-se, né? Então, como a gente tá. Sem querer deixar vocês que estão nos assistindo eco-ansiosos, tá? Mas bem informados. Exatamente. A gente sabe que a temperatura, ela tá aumentando. Sim. E ela vai aumentar ainda mais. Então, esses 5 anos é uma previsão de, tipo assim, depois que a gente chegar
nessa temperatura, tipo, não vai ter muito mais o que fazer, meus amigos. Tipo assim, ainda dá tempo de reverter isso, ainda dá tempo de adaptar aquilo. Mas passar esses 5 anos, não realizarem esse tipo de ação, já era. Entendeu? Não pode contar muito com... E aí os efeitos que já estão difíceis, aumentou até agora 0,2. Né? Da última vez que eu vi, estava 1,5. Então, por conta disso, a gente já está tendo, tipo, diversas consequências. Sim. Ontem estava muito frio, hoje está muito calor. Exato. Esse ano acho que foi o universo não tá... né? Não é o universo não, amigão. É o planeta que nós destruiu. Por isso que não curtiu o feriadão. Hoje tá... Entendeu? É o ser humano mexendo com o planeta. Cara, é muito doido. Mexendo com o tempo. Sim. É porque a gente acha que a gente está descolado disso. Então de 0,2 ainda vem 0,3, 4, 5, 6, 7, 8, até 1,5. E aí depois disso... 1,5 esse o máximo. Olha lá, família. Então depois disso, gente, assim, loucura, caos. E isso acaba também, até me lembrou uma conversa que eu estava tendo com uma amiga. Isso acaba destruindo sonhos. Claro. Nossa, total. Um pouquinho mais perto do microfone, não tá. é ao vivo. Isso acaba destruindo sonhos, né? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Isso acaba destruindo sonhos, né? Geral. Porque, por exemplo, assim... Você já nem se planeja, falei, vai explodir mesmo. Mas não pode, hein, gente? Vivendo em fazer. Consequência, hein? Faça a dívida no Serasa, tudo bem. Aqueles próprios planos lá, pequeno prazo, médio prazo, longo prazo, agora você só faz o pequeno. Agora você faz o nano prazo, o micro prazo. Tá em 5 anos. Então é ansioso. A gente tá rindo, mas acho que é de nervoso mesmo. Não, é de desespero. Filho, papai se eu te não ama, der filho. risada, eu choro. Tragicômico, né? Exatamente. É porque Exatamente. Eu não tenho tá muitos no dia a amigos. dia essa conversa, pô. A gente tá numa geração que não quer ter filhos. Sim. Exato. E eu conversando com os meus amigos da faculdade, tava tipo assim, meus amigos, eu não vou ter filho daqui a 5 anos, já acabou. É tarde já é mais demais pra mim. consciente, né? Já é pouco. Pra mim, essa informação chegou, filho, papai te ama, viu? Faz sua hortinha, seu consumo consciente. Fazer meu bunker. Mas tipo, a gente ri, mas é tipo, Sim, muito doido, sim, sabe? sim, Muito sim. doido, né? Demais. Eu acho que a gente ri assim até porque é algo que a gente não para pensar, não tá no dia a dia. Exatamente, Exato. exatamente. Me Tipo pegou assim, não é muito mais de, aquecimento global, é ebulição global. Isso já, já também, velho. cara. Daqui a 5 anos. Mano, já passou. Globalização Sim. era nós estava na escola, tava falando que ia chegar. Você lembra? Porque tá. Esse aquecimento tá aquecendo faz tempo, Imagina que a gente Acabou, tava dentro do forno, tiraram a gente, tacaram numa No fritadeira de óleo. Na air fryer. Nem na air fryer, que a air fryer você ainda regula lá. Tá na fritadeira. Estamos fritando que nem pastel. Nossa, é verdade, no papo. Caralho, mano. Mas e aí, esses 5 anos, então, esse grau elevando, né, de 1, 2, 3, e aí quais são as consequências das demais, assim, tipo, aumento de... Exatamente, é o agravamento de tudo isso que a gente já tá passando. A gente já vê notícias diariamente, né? Por exemplo, o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, o que aconteceu aqui no litoral norte de São Paulo, que a periferia já vivia há muitos anos, não é de agora. Mas uma coisa que acontece muito é que, por exemplo, muita gente vai conhecer esses termos de racismo ambiental, por exemplo. Mais recentemente. Por exemplo, quando o litoral foi afetado. Exato. Mas ninguém falou das comunidades que estavam sendo afetadas na mesma época. Certeza. Mas falaram dos hotéis caros. Então, se está afetando em quem doa, isso vai começar a ser mais falado. Infelizmente, não era para ser assim. Eu queria ser ouvido, eu queria que todos nós fôssemos ouvidos. Mas, uma coisa que eu reparei muito é que conforme isso for afetando cada vez mais pessoas, a informação vai se disseminando mais, né? Talvez. E esse trabalho de base que você tem feito na escola, eu acho que é uma das principais saídas, assim, né? Tentar criar essa consciência no micro, compreendendo que esse micro não tem um impacto tão grande, mas de conscientização mesmo, né? Fato. De cobrança, Atualmente não existe nenhum plano de educação climática no Brasil. Nossa, isso é muito grave. Nenhum. Né? O que a gente tem é de educação ambiental, mas ela está encaixada de forma interdisciplinar nas outras disciplinas. Então, tipo, só entra ali uma pincelada e a educação climática talvez iria entrar se a educação ambiental fosse implementada, mas se a gente está na escola pública periférica
teve época, um ano inteiro, que eu só tive professor de português e matemática. Exato. Quem dirá, a gente vai ter um professor de geografia que vai falar de tudo para poder falar de educação ambiental, para poder falar de educação climática. Exato. Sabe? Então, eu acho que a educação climática, ela é uma porta muito grande para a gente conseguir introduzir esses conceitos não só de uma forma formal, mas assim, tipo, no indivíduo mesmo, sabe? Na pessoa, sabe? Acho que isso seria essencial e também de uma forma individual, assim, na realidade daquele município, na realidade da escola daquela periferia, etc. Então, tem muitos projetos legais que desenvolvem, assim, planos de aula para professores. Ai, que legal. Aí dão palestra para os professores ouvirem, Você sabe? lembra de algum, assim? Porque a gente depois pode, né, a gente coloca alguns que você indicar. Tem escolas, tem o próprio Escolas pelo Clima. Escolas pelo Clima, é uma ONG muito legal, assim, uma organização muito legal que eu conheci há pouco tempo. Tem outras também, eu posso buscar e falar para vocês depois. Assim. Mas esse já tem um norteador aí pra gente ir divulgando também. Acho que isso é parte também. O Mulungu, quando a gente pensa no livecast, é isso, trazer assuntos que fossem urgentes e que a gente conseguisse disseminar essas informações também. Em diferentes instâncias, né? Ainda não só da parada dos 5 anos, mas pensando isso, desse ápice de temperatura, mas essas outras questões das crises climáticas, né? Você, como pessoa que estuda esse tema, como ativista e tal, você vê possibilidades de uma real melhora? Ou quais caminhos seriam, assim, sendo bastante realista mesmo, tipo, quais são os caminhos? Os caminhos seriam esses, mas isso não acontece por conta de tal coisa, enfim, tipo, o que fazer, já que é uma questão que transpassa a nossa individualidade, e além de saber do capitalismo, enfim, das grandes indústrias, quais movimentos você identifica que são importantes ou pertinentes da gente ter hoje, né, enquanto sociedade mesmo, para melhora disso? Se é que tem, né? Não fiquem ansiosos. Nos últimos 4 anos, digo, no governo anterior, a gente teve uma dificuldade muito grande relacionada a essa questão no Brasil, né? Digo, a nível federal e todos os outros também. Então, esse fechamento de diálogo também com a sociedade civil, além de todos os retrocessos que a gente teve, só dificultaram muito mais que a gente pode seguir daqui para frente. Mas uma coisa que a juventude ambientalista, não só a juventude ambientalista, mas a sociedade civil em si, todas aquelas organizações, pessoas e projetos que querem fazer alguma coisa teve esse ano, é a abertura de diálogo. E esse foi, assim, acho que o primeiro passo para a gente conseguir fazer alguma coisa, pensar em alguma coisa, sabe? O que é muito legal que a gente já teve de abertura esse ano, porque ouvindo quem precisa ser ouvido, a gente consegue fazer o que precisa ser feito, certo? Então, eu acredito que a nível nacional, assim, essas políticas públicas com discussão aberta, sabe? Com ouvir essas histórias é essencial, sabe? Para que consigam fazer, para que consigam elaborar, pensando realmente na base, sabe? Também tem até aquela frase, nada de nós sem nós, certo? Se é sobre nós, que seja com nós, sabe? A gente esteja envolvido, né? Exatamente. Então, a nível nacional, isso foi muito legal. Mas, a nível internacional, acho que teria que ter uma cooperação internacional, assim, muito grande, conjunta, sabe? Porque não adianta, por exemplo, o Brasil fazer alguma coisa e os Estados Unidos, China, etc., continuarem sendo os maiores poluidores, sabe? Exatamente. Eu acho que também tem que ter essa política em cima das indústrias, em cima das empresas, em cima dos grandes poluidores, sabe? Porque falta muito isso. E tudo, se a gente parar para pensar nesse sistema, ele é tão ruim que sempre tem por trás o quê? Dinheiro. Sei lá o que. Dinheiro. Assim, claro, a questão, tipo, se a gente resolver tornar tudo mais sustentável, mais ecológico, etc., a gente vai gerar renda, a gente vai gerar muito dinheiro. Sim. Mas eles não vêm, assim. O dinheiro não é imediato, né? Que eles estão vendo nesse curto prazo. Então, tipo, tá funcionando há décadas ou muitos anos dessa maneira. Então, trocar, inclusive, faz com que encareça pra gente alguns métodos, né? Tipo, essas paradas do consumo consciente. Não que todo mundo não seja consciente, mas, tipo, às vezes você quer um boot que não agride tanto lá a borracha. Aí vai ver o valor, bem maior, né? Mas se fosse mais disseminado dentro das indústrias, né? Talvez eu ficaria... Tá, peguei um exemplo muito específico, né? Mas...
enfim, talvez seria melhor para todo mundo mesmo em produção, riquezas. Esse consumo mais consciente de fato, né? Uma coisa também é energia, né? Essa questão da transição energética justa é uma pauta que a gente também precisa colocar muito em mesa e que, infelizmente, ainda não é muito colocada em mesa. Se a gente pensar nessa questão de energia em meio internacional, ela é mais elaborada a partir de queima de combustível fóssil, que é aquele CO2 que causa a evolução global. Mas se a gente pensar aqui no Brasil, tem hidrelétrica e tal, mas ela não é sustentável. Quantas comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, já foram afetadas por conta da construção de uma hidrelétrica, por exemplo? Se quiser outras fontes de energia renováveis, né? Eólica, eu acho que aqui tem bastante. E com justiça, né? Que todos tenham acesso a essa energia de qualidade, etc. É muito louco. Mas então, será que tipo, o governo então, ele tinha que criar... porque a gente vive, né? No Estado democrático de direito, reza a lenda, né? Nem tão democrático aí, mas enfim. Então, talvez o governo, os estados que deveriam regulamentar isso mesmo, né? Tipo, ser mais... Porque é isso, quem hoje, tipo, vai ligar pra quem pra reclamar ou pra, tipo, taxar essas paradas, já que os principais culpados são as indústrias. Eu tenho visto essa mobilização internacional, essas conferências e tal, mas eu fico pensando como que cobra depois. Isso aí, de fato, eu sou leiga no assunto, assim, do tipo... E se você não chegar lá na meta no ano que tem o bagulho dos 30 anos, aí que também o pessoal tá correndo pra caramba pra... Era não sei o que lá dos 30 anos, esqueci, mas depois vai estar na descrição aqui. Mas enfim, do tipo, se o país não atinge aquelas métricas, ou quer descumprir, ou não tá aberto ao diálogo, como que essas organizações internacionais, já que é um assunto global, se cobram? São multadas. Tipo, existe isso, porque só se doer no bolso do país, ou fechar os... comércio, sei lá, eu já ia ser poucas, eu falei assim, não sei, realmente eu não sei, tipo, como que do ponto de vista estatal, assim, a nível de Brasil e fora, tipo, essas cobranças são feitas, né? Realmente, já existe muita coisa no papel, que, tipo, deveria ser cumprida, mas não é, sabe? Só tá escrita, sabe? Então, uma coisa que, assim, eu poderia até falar dessas conferências internacionais, de líderes, etc. Mas, realmente, quem consegue pressionar de verdade é a sociedade. A sociedade civil. Nas próprias conferências das partes, Conferência da Parte é a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Ela acontece uma vez por ano. Então, nas próprias conferências das partes, a galera vai lá e faz protesto na frente para sair alguma coisa, sabe? Impressiona. E ano passado saiu o acordo de perdas e danos dentro dessa última conferência, que é os países mais ricos darem um financiamento para os mais pobres conseguirem suprir o que a crise climática vai tirar. E esse acordo só saiu 2 dias depois da conferência acabar, ou seja, eles estenderam a conferência, porque as pessoas ficaram lá protestando, falando, vai fazendo. Exatamente, sabe? Então, essa pressão, até mesmo da sociedade, é o que faz muita diferença, sabe? Porque se a gente deixar pra lá... eles vão deixando também, né? Vão depois deixando. Eles dão um jeito de criar uma cúpula, um bagulho pra eles viverem lá daqui 5 anos, e nós... você acha que mas aí já tem, já falaram aqui, no meu ponto aqui, os caras já estão com a cúpula lá comprada já. Mas aí, por exemplo, saiu esse acordo de perdas e danos. Como que a gente vai continuar acompanhando isso? Quem que tá fiscalizando isso? O repasse dessa Quando que vai botar em prática? Sabe? E aí a gente tem que ir acompanhando, pressionando. Existem muitos movimentos hoje, principalmente da juventude, que estudam, acompanham isso, que é muito legal, sabe? Mas eu acho que a sociedade civil tem um grande potencial, assim, de pressionar, sabe? Fazer realmente. Principalmente dentro dessa questão que a política é muito manipulável, vamos dizer assim, sabe? Os líderes não quero isso não, tipo, vamos fazer isso aqui, que dá mais dinheiro, isso que não... Ou só faz alguma coisa pra falar que fez, sabe? Uma açãozinha ali. Mas isso é muito legal pra pensar nos movimentos, né? Acreditar nesses movimentos sociais. Acho que você aí, ó, juventude, molecadinha, vamos ficar atento, mano. Tem um impacto grande, né? Exatamente. Existe esse potencial muito grande, sabe? Das nossas vozes. Então... Acho muito importante lembrar que não tá sozinho nessa luta, sabe? Isso é muito importante você falar, porque eu acho que, de maneira geral,
nós, enquanto povo, enquanto sociedade, a gente está bastante desacreditado das coisas, né? E aí, às vezes, isso coloca a gente num campo de inércia ou de estar desacreditado mesmo e não se mobilizar para, né? Ou deixar de se empenhar em várias questões. Só que essa é uma questão urgente, né? Já passou do momento da gente agir, né? Não é nem debater. Só que a gente não vai conseguir agir se a gente não fizer isso que a gente está fazendo aqui, né? Debater, disseminar essa informação, né? Exatamente. E você falou também das juventudes, tal, e o Mulungu Cultural ele nasceu com esse foco de atuação. Nosso público-alvo são as juventudes, né? Entendendo também as juventudes diversas e tal. Lógico que e a gente também pretende, se dispõe a trabalhar com diversos públicos, mas é o nosso foco. E aí, você comentou de que tem vários movimentos, não sei se você tem alguns para citar, ou tipo... Algum que você faça parte também. Tem organizações, porque se você Sim, puder sim. falar pra gente, acho que pode auxiliar as pessoas a Nesse saberem primeiro- mais, ou nesse de primeiro repente se passo, né? engajarem, tá Exato. ligado? E eu acho que talvez esse fato de ter uma juventude mais pulsante dentro dessas, ou trazendo essas questões, é porque é algo também que já vem sendo debatido há muito tempo, mas é uma questão bastante contemporânea, né? Esse fenômeno que a gente está passando agora, né? Então, se você puder citar, de repente, organizações que você faz parte ou que você achou da hora. Certeza. Seria da hora. Vou citar todas que, tipo assim, eu já fiz parte de alguma forma, ou que pelo menos tá aí muito à minha vista, sempre encontrando a galera, etc. O Perifa Sustentável, idealizado pela Amanda Costa. O Perifa Sustentável é um movimento muito foda, assim, uma organização muito top. Gosto muito do Perifa Sustentável. De juventude climática tem a Fridays for Future Brasil, o Engajamundo. Engajamundo é uma organização muito legal. Eles sempre estão nesses espaços de conferências internacionais lá, fazendo muito parte dessa pressão, dessa liderança, sabe? A Fridays nasce com esse conceito também, a Fridays for Future com esse conceito de pressionar os políticos e os poderes, sabe? Quem mais? Ai, são muitos. A gente tem uma lista depois, a gente também tem de educação climática, Climate Reality Brasil. Eles são muito legais. Também para essas questões mais individuais, assim, de consumo consciente, mas são mais legais, assim, Limpa Brasil. Menos um Lixo também trabalha muito com essa questão de consumo consciente. Sim. E é isso, tem muitas organizações, sabe? Vai atrás, se você ou cria a sua também. Aí, Exato, também, a ó, sua tá engajado. Aqui, ó, a gente a sua quebrada, aí, ó. solta essa ideia na mesa aí com o seu pessoal, na sua rodinha, tá brisando. Fala, caralho, que calor você já agora, sabe porque tá calor? Ebulição global, amigão. Mas uma organização que tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje mesmo é o Perifa Sustentável. Então segue lá, gente. Isso é muito legal. Perifa Sustentável, eu já tô seguindo aqui, agora. certo? Dar aquela atenção para se inteirar e também para se mobilizar conjuntamente, Exato. né? Muito importante. Bom, a gente acabou falando sobre outros pontos aqui que eu tinha pensado, mas eu queria saber também se você tem essas dicas, né? Você falou da pressão enquanto sociedade e tal, mas talvez, não digo dicas de consumo consciente, mas como você enxerga que a gente pode agir em pequena e em grande escala para alteração ou melhora desse cenário? Entendi. Você acha que tem caminhos para se apresentar? Assim? Tem um livro que eu gosto muito, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Não é um roteiro de como adiar o fim do mundo, mas é uma filosofia esse livro, né? E no final ele até fala sobre como é importante para ele, tipo assim, a gente não vai salvar o mundo inteiro, mas se a gente fizer a nossa parte, a gente com certeza salva o mundo de alguém que vem aí na frente. Então eu acredito muito nesse poder de agir local e transformar global, sabe? Então, eu, por exemplo, fiz algo na minha periferia, em escolas públicas periféricas. Eu estou transformando alguns locais. Com toda certeza. E isso ajuda muito, sabe? Assim, a gente, de pouquinho, mesmo que eu não salve o mundo inteiro, eu fiz a minha parte, eu salvei o mundo de alguém. Mesmo que seja só uma sementinha plantada, sabe? Então, a minha maior dica é essa, sabe? Não se deixe
abalar por conta de toda essa problemática global, etc. Ou que talvez pareça distante, mas está tão perto. Ou que talvez te desperte um sentimento de, tipo, não posso fazer nada. Você pode fazer, sim. Seja dentro de casa, seja na sua escola, na sua própria favela, na sua própria comunidade, no seu bairro, na sua rua. Ou para si mesmo, sabe? Ler um livro sobre o assunto e conversar com os amigos, sabe? Eu acho que esse exercício cotidiano, esse protagonismo próprio e vontade, não vai salvar o mundo inteiro, mas só vai salvar o seu mundo e vai salvar o mundo de alguém, vai inspirar, vai transformar. E eu acho que esse é a melhor coisa, sabe? É a transformação que isso causa. Sim. Pode crer. Muito bonito. Muito bom, hein, Muito mano? bonito. Da hora. Essa parte aí me impactou. Pegou bastante. Você tem alguma outra questão? Eu acho que a gente dialogou bastante sobre os pontos que a gente tinha levantado, né? Sim, eu tava pensando aqui, mas assim, se você tiver algumas considerações que você queira fazer, outros pontos que você queira trazer, além desses mencionados aqui, ou considerações finais, sei lá. Sim. Não, a gente vai tá aberta. A gente tá aqui. Fico pensando. Olha, ou se algum ponto passou batido, você fala, putz, a gente tava falando disso aqui, mas tal assunto seria da hora tratar também. Eu acho legal falar também sobre essa questão de, por exemplo, uma coisa que foi sempre muito visível para mim é a violência nas periferias, né? Principalmente a violência policial. Sim. Então, assim, já tive amigo que levou tiro, sabe? Essas coisas. E aí você fala, ué, mas você não tá falando de crise climática? O que isso tem a ver? O clima tá tenso com as coisas. Esse clima tá tenso, vai ser. Não, mas assim, essas mesmas pessoas que passam por essa violência policial, por exemplo, é a mesma que está na comunidade daquelas que passam por insegurança alimentar. É a mesma que está na comunidade que passou por enchente, sabe? Então, só quis ressaltar esse ponto de, por exemplo, tá tudo interseccionado, sabe? E não tem como a gente lutar por justiça climática sem lutar por justiça social. Sem eu lutar contra a violência na periferia, sem eu lutar contra a fome, sem eu lutar contra a violência pela mulher e todas as outras questões, sabe? Porque a justiça climática não existe sem a justiça social. A gente nunca vai ter uma paz, vamos dizer assim, dentro desses espaços, se a gente não tiver os outros tipos de paz também, sabe? Porque uma justiça não se faz sem a outra. Então, acho que essa é a minha maior consideração final, sabe? A pauta climática, ela é importante e por isso que ela é importante, porque ela está interseccionada com todas as outras questões. E a gente não vai conseguir resolver ela se a gente não resolver as outras também. Boa, aí sim, hein? Com essa visão a gente está finalizando aqui nosso Mulungu Livecast. Vamos se ligar, Quebrada, principalmente nisso da interseccionalidade, né? Que está tudo coligado, né? E se movimentar, se mobilizar naquilo que nos cabe, naquilo que a gente pode, às vezes trocando ideia com uma pessoa do lado. Esse trabalho, né? Que o pessoal fala de formiguinha, enfim, esse trabalho de base é muito importante. E é por isso que a gente está aqui, que a gente trocou essa ideia maravilhosa com a Jazara. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por ter te conhecido também, que foi um prazer, uma honra, uma pessoa tão jovem, tão foda, tão engajada, né, mesmo. mano? Sério, foi tipo uma conversa muito esclarecedora, assim, né? Tipo, direcionadora mesmo. Aprendi bastante com você, acho que a galera de casa também, então eu te agradeço por isso. Foi uma troca também bastante inspiradora, assim, uma pessoa que encoraja, né, gente? Eu não saí eco-ansiosa, eu saí eco-esperançosa, tá ligado? Não, saí bem preocupada, mas, tipo assim, essa preocupação, tipo, tem que gerar esse incômodo, né, de se mobilizar mesmo no papo. Então, eu te agradeço por ter dado essa luz aí, tipo, trocado essa ideia com a gente de verdade, foi muito útil pra nós. Espero, né, que tenha sido também muito útil para você que assistiu e compartilha bastante aí, certo? Deixa suas redes sociais aí, Jazara, pro pessoal te seguir. Sei que tá aqui embaixo, mas fala aí no microfone também. @Jazara_Ioná. Pode seguir lá, gente. Gente, muita mídia em cima da mulher, tá bom? Você toma. E é isso, sigam aí também @Mulungu Cultural. Você vai conseguir, você que tá assistindo agora aí ao vivo, né? Pode mandar o link para geral, mas também vai estar disponibilizado em outras
plataformas digitais. Você pode escanear aqui o nosso QR Code, porque a gente tá pra frente aqui, certo? Escaneia aí. Escaneia aí. Que você já vai ser direcionado, certo? Para as plataformas aí, para acompanhar nossas redes sociais, os outros episódios do Mulungu Livecast que estão por vir e as nossas outras ações também, que tem bastante coisa da hora lá no Mulungu Cultural, certo, família? Essa é uma ação fomentada aí pela Lei de Fomento à Cultura das Periferias, certo? Vale frisar. E é isso, vamos se apoderando do que é nosso, inclusive o dinheiro público, certo, família? É nóis. Vamos Marcha! que vamos. Valeu!